Vamos lá então, gente. Nós vamos falar sobre acessibilidade aqui nas nossas redes sociais. Estou com o engenheiro civil Aloísio. Boa tarde para você, Boa Aloísio. tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Na reportagem que nós mostramos hoje, no O Futuro se Constrói Agora, nós falamos sobre acessibilidade hoje. E Perfeito. vimos ali que um dos maiores problemas das cidades hoje é a questão da acessibilidade, principalmente com relação às calçadas. E é justamente sobre isso que você estava me contando, né? É uma coisa que é importante aí entre o papel, principalmente do CREA, na questão de se planejar as cidades. Então nós temos hoje todo um problema, já que é histórico, da implantação das cidades de uma maneira desorganizada, e nós estamos correndo atrás justamente para tentar fazer esse planejamento, um planejamento integrado. A gente não basta apenas pensar de uma maneira fragmentada, como a calçada, a rua, a parte de infraestrutura, quer dizer, é pensar de uma maneira completa, e daí entra a questão do planejamento urbano, e aí entra as ferramentas que os profissionais podem utilizar para fazer essa melhoria nessa cidade de uma maneira sustentável e econômica também, porque nós temos recursos limitados, que é um grande problema hoje na nossa cidade, que é os prefeitos e os municípios, os estados, eles têm um recurso limitado principalmente para essa área. Agora, Luísio, o bacana, logo no início, quando eu cheguei aqui, você me disse assim, o que as pessoas têm que entender é que a acessibilidade é uma necessidade de todos, não apenas de pessoas mais necessitadas, como, por exemplo, quando a gente fala em acessibilidade, a gente lembra dos cadeirantes, é a primeira coisa que vem na cabeça. Precisa de dar acesso para essas pessoas? Claro que sim, mas muito mais do que isso, atinge a população como um todo, né? É uma coisa que a gente vem, até um slogan bem simples, é acessibilidade para todos e para toda a cidade. Então nós temos uma grande dificuldade hoje, por exemplo, como eu comentei, 2 crianças indo para uma escola, eu preciso às vezes de um carrinho de bebê que eu preciso transitar, eu preciso de um local seguro, preciso de um lugar confortável para poder levar minhas crianças. Então, naquele momento eu tenho uma certa limitação na minha mobilidade ou da minha acessibilidade em virtude da condição que eu estou. Uma pessoa que às vezes está com algum problema, 2 sacolas saindo do mercado, quando você sai do mercado carregado de compra, você tem uma certa dificuldade, na sua locomoção. E isso impacta também. Se você não tem um local adequado, você acaba criando uma cidade que ela não atende a toda a população. Então, não só aquele nicho, mas isso é importante a gente entender. A gente tem que ter uma cidade democrática, uma cidade realmente que pense em toda a sua população como um todo. Agora, qual que é o papel do CREA justamente nessa questão da acessibilidade? Bom, o CREA ele vem num papel importantíssimo, que é o fomento da questão de defesa da sociedade no intuito de utilizar as ferramentas técnicas, principalmente a parte de legislação e o seu corpo técnico, através tanto das legislações de cursos e eventos na área. Ele vem a estar em parceria com outros órgãos também, fazendo levantamento em pontos estratégicos. Por exemplo, foi feito um levantamento no aeroporto, um aeroporto novo, foi feito no caso no terminal, em que o CREA, em conjunto com outras instituições, fizeram levantamentos e inclusive indicaram pontos a ser melhorados. Então, porque justamente o papel do CREA é esse, é fomentar e auxiliar a sociedade para que ela se desenvolva de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável. Você comentou aí de legislação, às vezes a gente também nem pensa muito nisso, né, Aloísio? Mas, por exemplo, legislação, a partir do momento que a pessoa se sente lesada, então, pela falta de acessibilidade, o CREA também atua nessa área. Na verdade, o CREA ele atende de uma forma corporativa, ele não atende de maneira pontual, ele não é um órgão regulador nesse sentido, ele vem atender a sociedade na forma que ele capacita e ele gestiona a questão da regulamentação da atividade profissional. Então, ele regula o exercício da profissão, mas nesse interim que ele regula o exercício da profissão e ele defende a sociedade de maus profissionais, de profissionais que não estão habilitados para aquele determinado sentido, ele tem esse papel importante de promover o quê? Promover uma aplicação correta da sua legislação. Por exemplo, nós temos a questão da comissão de ética. Então, profissionais que eles não desenvolvem os seus projetos em conformidade com a legislação, inclusive eles podem ser punidos por essa questão, porque ele assina lá na RT, que é a anotação de responsabilidade técnica desse profissional, um ponto importante, ele fala assim, esta obra ela atende integralmente questões de acessibilidade. Então, ele se compromete como profissional que aquela obra ele atende. Então, a partir do momento que ele faz uma obra e que essa obra ela não atende a quesitos de acessibilidade, inclusive ele pode ser, isso pode ter um processo administrativo e ele pode ser, inclusive, penalizado dentro do CREA. Então, o CREA ele se preocupa, sim, e muito com a sociedade, a partir do momento que ele não só orienta, ele auxilia, mas ele também cobra dos seus profissionais uma correta postura com relação às legislações pertinentes. Engenheiro Aloísio conversando com a gente sobre acessibilidade aqui no nosso quadro em parceria com o CREA, O Futuro se Constrói Agora. Muito obrigada Obrigado, pela prazer foi sua meu. entrevista, pelos esclarecimentos, pelo bate-papo aqui no SCC Obrigado. Play.
Obrigada, tarde, até Luiz. mais. Para os profissionais da engenharia, agronomia, geociências, o futuro se constrói agora. Oferecimento CREA Santa Catarina.